Oi, amores! Quem aí quer saber os principais alimentos para a gente ter na nossa dieta low carb? Eu aposto que tu quer saber. Eu tô louca para contar. Mas eu também tô louca que você dê o teu like aí pra mim. Dá o teu like aí. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, guria. Esse canal é bom demais. Você precisa estar aqui sempre, ser avisada aí todos os dias que a gente manda um videozinho novo. São 2 vezes na semana. Olha que legal isso. Então, compartilha com as amigas também, para que elas também tenham acesso a esse conhecimento, que também compartilhem com a gente, que comentem, que deixem o seu comentário para a gente resolver as dúvidas de vocês, respondendo. Eu respondo, hein? Respondo todas, não deixo nenhuma sem responder. Pode deixar a tua perguntinha aí, sim. Mas agora vamos parar de conversa e vamos logo para esses alimentos que são permitidos na nossa low carb. Mas, Neila, no vídeo anterior, do qual você falou sobre se era realmente interessante a dieta low carb para mulher na menopausa, você falou que não tinha alimentos classificados como low carb. Falei sim, falei e falo de novo. Porém, aqui eu quero deixar mais prático para vocês saberem definitivamente quais que são eles, os mais práticos para você ter a mão ali e cola na frente da tua geladeira e ó, esses alimentos são considerados low carbs, então esses aqui que eu vou comer, esses aqui que eu vou consumir para não ultrapassar aquela quantidade que falam que é o necessário para mim na menopausa. Lembra que nós, mulheres na menopausa, somos quase um ser extraterrestre, é de um outro mundo e que precisa ser tudo diferente pra gente? Pois é. Vai lá assistir esse vídeo que eu falo sobre a low carb e entenda que existe uma quantidade certa não, uma quantidade em até 130 gramas de carboidratos para ser considerado low carb por dia ao ser humano, porém para nós mulheres na menopausa não é tudo isso não, tá? Vai lá para você entender qual que é essa quantidade mais ideal, tá? Mas vamos falar aqui nesses principais alimentos então. Nós teríamos aqui, gurias, os vegetais. Os vegetais de um modo geral. Use e abuse do brócolis, da couve-flor, da vagem, da moranga, todos esses vegetais aí, que são riquíssimos em fibras, e essas fibras não contam como carboidrato líquido. Elas vão passar pelo nosso organismo, não vão ser absorvidas como carboidratos. Quer saber o que são os carboidratos líquidos? Vai lá e assiste esse vídeo que eu acabei de falar aqui, ó, o vídeo que fala sobre a dieta low carb na mulher na menopausa. Lá tá explicadinho também o que é essa tal de low carb, de carboidrato líquido. Tá? Então, seriam esses vegetais de uma forma geral e também seriam as frutas vermelhas. Todas essas frutinhas vermelhas maravilhosas aí, a amora, que mais? Fugiu o nome aqui, mas tem uma que eu adoro, que é uma bem vermelhinha. Como é que é a produção? Aquela vermelhinha, seria a cereja. Tem uma outra que eu já vou lembrar qual que é o nome, que eu sou apaixonada, que é riquíssima em vitamina C. Não vai vir agora o nome, gurias, isso faz parte, né? Porque um cerebrinho aqui de uma menopausa, de vez em quando acontece isso, de não lembrar o nome. Mas tá tudo certo. Seriam as frutas vermelhas em geral, inclusive o morango, tá? Nós também teríamos as berries, aquelas frutinhas pequenininhas, como por exemplo o mirtilo, o goldberry, a cranberry e ainda tem o roseberry. É um monte de berry, todos eles são riquíssimos em antioxidantes. O que são os antioxidantes, gurias? Eles vão combater os nossos radicais livres, que vão evitar que a gente envelheça. Olha que beleza. Envelhecimento precoce, é ótimo que a gente teve essa estratégia de consumir essas frutinhas, que são as berries, tá? São riquíssimas em antioxidantes, tá bom? Fora isso, mais uma coisa, essas frutinhas também vão nos dar saciedade. Olha que interessante, tá? Vão nos dar saciedade. Nós temos ainda, podemos pensar no abacate. O abacate é uma fruta que tem sim baixo teor de frutose, que seria o açúcar da fruta, né? E um alto teor de gordura boa, que nós precisamos, inclusive para o nosso cérebro aí funcionar direitinho, né? Então vamos investir no abacate também. Mas nada de abacate com açúcar, né? Pelo amor de Deus, abacate com açúcar não rola, é abacate na forma dele integral, tá? Vocês não sejam loucas. Aí nós temos também, gurias, a gente teria que prestar atenção nas frutas, tá? As demais frutas, a gente falou das frutas vermelhas, que tem índice glicêmico baixo, que tem baixo nível de caloria, que a gente poderia consumir tranquilamente. Nós também temos que pensar nas outras frutinhas, como por exemplo a manga, a banana, o próprio abacaxi e várias outras frutinhas, né, que são muito apetitosas a gente comer. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Principalmente o horário que a gente vai consumir essas frutas. Então, eu não aconselho consumir ela depois das 18 horas, por exemplo. Consuma até as 18 horas alguma coisa dessas frutas e em poucas quantidades. E também, olha que interessante, também consuma sempre
a fruta inteira com o bagaço, até mesmo com as cascas, né? Menos a banana, porque a banana fica meio estranha a gente comer com a casca. Mas as outras frutinhas consuma com a casca, desde que ela seja orgânica também, né? Porque aí a gente vai estar consumindo as fibras que vão neutralizar boa parte da frutose dessas frutinhas, que tem um índice glicêmico mais alto, né? Que vão realmente contribuir para um maior aporte calórico. Tá, mas o que mais, então, fora as frutas, fora todos os vegetais, que mais que a gente pode ter aqui como estratégia para nossa low carb? Nós teríamos as carnes de preferência as brancas e as magras. Pode ter carne vermelha? Pode, guria, só que sempre também em quantidade menor, porque essa carne, ela tem um poder pró-inflamatório, né, a carne vermelha, e a gente precisa evitar um pouquinho disso por conta da não promover inflamação no nosso corpo, né? Então, preferência as carnes magras e as brancas. E aqui a gente teria o frango, né, uma excelente estratégia, uma excelente escolha pra gente fazer, né, sem pele, tirando aquela gordurinha toda dele. Mas quando a gente pensar em peixe, aí sim, os peixes a gente precisa pensar naqueles que são mais gordurosos, que vão ser mais ricos em ômega 3, inclusive, que seriam quais? O salmão, o atum, a sardinha, a cavala e a truta, tá? Poderíamos pensar também nas castanhas? Sim, podemos pensar nas castanhas. Porém, na mesma situação das frutas de índice glicêmico mais alto, a gente precisa pensar nas quantidades e horários que a gente vai consumir isso. Se eu entender que eu posso ir lá, encher minha mão no meu pote de nuts, por exemplo, pegar várias castanhas dos mais variados tipos ali e ficar consumindo isso durante todo o dia, é claro que eu vou extrapolar e não vai ser nada low carb isso. Porém, se eu simplesmente consumir aí umas 3 castanhas do Pará, que é aquela maiorzinha, né, mais gordurosa também, eu vou estar aí suprindo o que eu precisaria de selênio, que é esse nutriente que a gente precisa dela, e também estaria ainda dentro da minha dieta low carb. A castanha do caju, talvez umas 6 unidades, para também ficar dentro desse aporte aí. E ainda as nozes, ou até mesmo as amêndoas, podemos pensar também mais ou menos um pequeno punhadinho ali para a gente conseguir não exagerar durante o nosso dia e poder também consumir essas maravilhas, né, que são tão saborosas e também nos dão saciedade. Olha que interessante isso. O que mais, Gurias, que a gente podia pensar aqui? Nós podemos pensar nas sementes, tá? As sementes como as sementes de girassol, a semente de linhaça, de chia também. Tá? A gente pode pensar nessas sementes que elas são riquíssimas em minerais, que são muito importantes para o nosso corpo e também vão nos dar saciedade, tá? O que mais que a gente podia pensar aqui? Nós podemos pensar nos ovos. Os ovos podem entrar aí como uma estratégia muito low carb para nossa dieta, tá? E agora nós vamos entrar numa questão muito difícil, que são os lácteos e seus derivados. O queijo entraria numa estratégia low carb? Até entraria, gurias, porém ele é um alimento muito inflamatório e muito viciante também. Por exemplo, a gente teria que pensar nos queijos mais gordurosos para essa estratégia, né? E aí nesses queijos mais gordurosos não seria a palavra certa, os queijos mais curados, né? Eles ficam mais tempo sendo curados lá na prateleira das empresas, das fábricas. E nesses queijos aí, ela vai liberar uma exomorfinas, e isso é muito pró-inflamatório, né? Então vai reter muito líquido, e nós, mulheres na menopausa, temos sim que pensar que não podemos reter tanto líquido assim. A gente precisa liberar essas toxinas para então acabar com essa retenção de líquidos, né? Então os queijos, eu não acharia nada inteligente a gente usar ele nessa estratégia low carb, por conta de tudo isso que a gente já conhece, tá? Que mais que a gente pode pensar aqui? Nós podemos pensar nos azeites de oliva, no óleo de coco e na manteiga ghee. 3 tipos de gorduras que a gente pode realmente consumir de uma forma que vai ser low carb, vai entrar nessa estratégia low carb. As sementes eu já falei, né? Podemos, acho que também, eu não sei se eu falei na gergelim, mas pode entrar aí a semente de gergelim junto. E nós temos agora aqui as bebidas. Você pensou que eu ia falar no vinho, né? Não vou falar no vinho, não. Vinho não pode. Vinho não pode mesmo porque tem álcool. E o álcool é imunossupressor e pronto, falei, tá, gurias? Mas quais que seriam essas bebidas? Seria o café. Eu posso tomar café, né? Tem a cafeína ali, tem que pensar também numa moderação. Lembrando que a cafeína, ela vai dar bastante... Daqui a pouco vai dar uma alteração aí na questão, para quem principalmente tem problemas de hipertensão, né? Teríamos que pensar nisso, ou até mesmo nos nossos calorões, dos fogachos. Se isso ainda não está sob controle na tua vida, repensa um pouquinho a quantidade de café que você toma ao dia. Mas nós podemos tomar café também aqui nessa estratégia low carb, tá?
Nós poderíamos pensar nos chás. Os chás são riquíssimos em fitoquímicos, né? E eles são incríveis, assim, para nossa, para poder suprir aí essa questão de também repor ou então estimular aí os nossos receptores a receber esses fitoquímicos aí como uma espécie de hormônio para o nosso corpo. Que chás seriam esses gurias, que podem inclusive também ajudar na retenção de líquido, né? Seriam, a gente pode fazer um blend aqui com 3 chás que eu vou citar para vocês. É a cavalinha, a cana de macaco e o hibisco. Pode fazer um blendzinho desses 3 chás e tomar umas 3 xícaras por dia, já vai estar de bom tamanho. Podemos ainda pensar na carqueja, deliciosa carqueja. Podemos pensar no dente de leão, que é maravilhoso para a mulher na menopausa, vai ajudar inclusive nos calorões. Ainda nas folhas de mora, que também ajuda nesse sentido. O boldo e a espinheira santa, tá? Essa espinheira santa é maravilhosa. Tem mais uma bebida aqui que a gente pode usar e abusar dela. Pode tomar o dia inteiro e muito dela, tá, gurias? Que é a nossa boa e velha água. Tome muita água, a gente precisa hidratar o nosso corpo e sim, a água é um alimento. Muitas vezes você pensa que está com fome e na verdade teu corpo está desidratado. Tome água que daqui a pouco a fome não vai vir da forma que viria se você não estivesse tomando a quantidade de água que você precisa tomar por dia, tá? E nós temos um último ingrediente, e esse ingrediente não custa nada, ele é de graça e depende somente de você, minha diva. Essa estratégia, esse alimento é o quê? Esse ingrediente qualquer? Você já adivinhou? Se depende só de você, o que pode ser? É a tua persistência e a tua constância. Então, sim, a dieta low carb é boa para nós mulheres na menopausa, porque vai aí diminuir muito a questão do carboidrato e também vai ajudar no nosso emagrecimento. Mas vai depender sempre do quê? Minha diva querida, vai depender da constância e vai depender da persistência que você tem. Eu sei que você tem, tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, assistiu até o final, curtiu, deixa teu comentário aí pra mim. Dá o teu like, se você ainda não deu, né? Porque daqui a pouco você esqueceu e tá tudo certo. Mas agora lembra e dá o like, tá bom? Um beijo!